que tem o soccer. Então, usando essa frequência de utilização, como que a gente trabalha isso? Legal, vamos ver nosso próximo tópico, então. Opa, que é bora. o Simple Present. Ah, legal. Pra que isso, né? O que é o Simple Present? Gente, não vivemos só de to be, né? Então, agora a gente deixa o to be um pouquinho de lado para conhecer outros verbos. Olha que legal. E quando a gente passa a conhecer outros verbos, a gente vai aprender uma outra estrutura, né? Uma outra forma de utilização. Vamos falar de rotina, né? Então, o que é o mais importante? Falando assim, de coisas que você faz no seu dia a dia, que são hábitos, né? Então, a gente vai ter agora, a única diferença do nosso verbo vai ser em uma situaçãozinha bem pequenininha, que quase não dá para perceber. Aliás, percebe muito, porque quando a gente escuta, a gente sabe que tem diferença, tá? Mas a estrutura, basicamente, vai ser a pessoa e o verbo. Vamos lá? Ver o que ele diz aqui pra gente no primeiro passo. Vamos lá. A nossa afirmativa, então. Tá vendo que eu coloquei I play guitar e she plays guitar? Esse Szinho é só para embananar um pouquinho a cabeça. Ele não tem diferença nenhuma na nossa tradução. Não tá no plural, tá? Não é plural. Não, mas eu vou precisar, quando eu estiver falando no presente, colocar esse Szinho para as pessoas he, she, it. Só. Ah, he, she, it. O restante, todo mundo vai Todos ser os no play. verbos? Todos os verbos que eu vou utilizar. A gente tem algumas exceções de verbos que têm outros nomes, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Mas a maioria, 90% dos verbos que a gente vai ver a partir de agora, Szinho no he, she, it. Só, tá? Óbvio que tem uma regrinha ali, né? De às vezes muda uma letrinha, tá? Mas a regra é ter o S, ok? E aí entra no tema que você me perguntou, no do, tá? A partir de agora, quando a gente precisar fazer uma negativa e uma pergunta, eu preciso de alguém para me ajudar. Lembra que lá o to be me ajudava? Ele pegava o not? Agora eu não tenho quem faça isso, porque os outros verbos não são assim tão independentes, tá? Eu vou precisar de uma ajuda, tá? E a partir de agora, então, eu vou usar o do. Já mostro porque o does tá ali do ladinho, tá? Vou então para as minhas frases negativas, vamos ver. Ó lá, eu só vou colocar agora o do ou o does e poder juntar com o meu not. Lê para mim essas duas ali. I don't like coffee. He doesn't work here. Perfeito. Então, eu peguei o meu do, que é o meu auxiliar para dizer que a minha frase está no presente, e coloquei o not junto com ele. Raramente você vai ouvir o do not separadinho assim, né? Porque, como eu falei, mais prático, mais rápido, don't, certo? Lembra lá que eu falei que a gente tinha que ter um S pro he, she, it? Só que agora eu tenho um auxiliar. Eu tenho alguém que me ajuda. Aí não precisa. O S vai para ele, por isso que vira does. Meio que maluquice, gente. Maluquice, ó. Mas ele vai me ajudar em tudo agora. Ou vai ser o do, ou se eu tivesse que usar o S, vai ser o does. Juntei com not, doesn't. E percebe lá que o work... doesn't é porque he, she, it. Porque é he, she, it. Tá. E percebe que o work, que é o verbo, já não tem S. Já não tem S. Por quê? Foi pro meu auxiliar. Se fosse no presente, teria. É no presente. Tipo, Continua não, mas, no presente, she né? plays guitar ali. Continua no presente. Quando é negativo. Isso, a afirmativa tem o S. A negativa e a pergunta, o S vai pro meu Entra o auxiliar. auxiliar do. Exatamente, é o do. Legal. E ó, como é a pergunta? Na pergunta também tem a mesma estrutura, ó. Só que agora foi o do e o does foram lá pra frente pra me ajudar. Como é que ficou essas frases? Do you like pizza? Does she speak English? Ok? Isso aqui, só de ver essa estrutura, eu já sei que é uma pergunta no presente. Legal. A maioria das pessoas pergunta, do you speak English? Mas pode ser homem ou mulher. Ou, no caso, a gente fala errado. Teria que ser, does she speak English? O certo seria isso, né? Então. Não, porque se você falar o she, você tá perguntando dela. É alguém que tá fora. Quando eu pergunto do you, eu tô falando com você. Pode ser a mulher daqui. Exatamente. Porque, ó, eu tô olhando pra você. Faz sentido. Do you tipo, é terceira você. pessoa. Agora, se for pra uma terceira pessoa, eu falo o he, o she, né? Isso, exatamente. Agora eu tô falando aqui com você. Do you, você fala. Então, eu tô falando com você. Agora eu falei de uma terceira pessoa, que vai ser o he, she, it. Does she, does he, certo? Aí eu faço essa pergunta. Difícil? Não. Pensar aqui, ó. É o Szinho no presente, quando a gente tá falando afirmativa. E depois, quando eu tenho negativa e pergunta, esse S vai pro meu auxiliar. Porque eu tenho que ter alguém me auxiliando, dizendo que a minha frase tá negativa e tá pergunta. Ok. Não vai ter exercício, né? Vai. Sempre. Vamos Bora lá. Quer fazer exercício? Vamos lá. Tá? Então, olha, eu tô muito generosa. Eu tô deixando um quadrinho ali com as informações. Olha isso. Então, vamos lá. Ó. Afirmativa Szinho. E percebe depois... Olha ali. Olha mesmo na conjugação. Gente, é o mesmo verbo. É igualzinho.
Ele não muda. Ele não muda, ele tem um Szinho ali por uma questão, né? Que foi colocado isso. E ninguém sabe por quê. Só existe. Só existe, né? Deve ter até uma explicação, nunca me Sim. aprofundei nisso, mas ele tá ali, esse Szinho é obrigatório. Para qualquer verbo que a gente for colocar, vai colocar o Szinho. Mas foi para negativa, o S já foi lá, ó. Antes eu tinha don't, he, she, it virou doesn't, por esse motivo, porque o S vai para ele, né? E ali na pergunta a mesma coisa. O do foi para frente, mas pro he, she, it, o does foi para frente. É só isso. E depois não tem mais S em nada, ó. Walk. E uma pergunta bem boba, assim, mas dizem, né, os professores que não tem pergunta boba. Não tem, não. Qual a aplicação, por exemplo, do dia? Que nem a gente falou, I play guitar, tipo, eu vou tocar. Quando eu uso o presente lá ou quando eu uso o do com auxiliar? Nessa concepção, o do entra... O do, ele só aparece na negativa e na pergunta. Só na negativa e na pergunta. Isso. Senão eu uso o presente. Isso. Presente é todos. Todos estão no presente, né? Só verdade. que, todos estão no presente. Tudo eu tô falando. Eu jogo, eu não jogo, eu jogo, tudo tá no presente. A diferença é que se for afirmativa, eu não tenho auxiliar. Que é a primeira... ali, ó. É isso que eu queria dizer. Afirmativa. Exatamente. Então, eu não tenho auxiliar. E, ó, é só no presente e no passado que isso acontece. Porque nos outros eu sempre vou ter auxiliar. Então, talvez esses dois tempos que a gente precise tomar um cuidadinho maior. Não vai aparecer, mas tem o S, né? Apareceu. Na afirmativa tem o S. Aí agora, na negativa, todos eles ganharam o meu auxiliar. O meu auxiliar aqui é o do, tá? E ele que tá me ajudando a dizer que tá na negativa com o not. Formar a frase. Exatamente. E dizer que é uma pergunta indo pra frente. Vamos testar? Bora. Bora lá, vamos Lá, testar. né? Talvez os verbos, não sei. Vamos ver se você conhece eles. Todos, Acho que sim. Vamos sim. ver. Simple, I sleep. I sleep. Perfeito. Viu? Eu falei, né? Muito boazinha, né? Eu devia ter colocado a frase completa, assim. 10 palavras. Mas ela canta. Cantar é singer, né? Ou é cantora. She talk é falar. Singer é cantora. Mas tá aí na... Sing. She sing. Sem S com S. He, she, it. Então, she sings. Ok. Olha lá. sim. Perfeito. Legal. Ele come. Ele é he. Então, é he eats. Eats. Perfeito. Olha lá. Só essezinho. Aí tem mais um. Nós jogamos. É he, she, it. Nós não é he, she, it. Nós é we. We não entra, né? Então é só we play. We play. We play. Perfeito. Olha lá. Tá vendo? Então eu só coloquei o Szinho no he, she, it. Né? No caso não tem o it, no he e no she, certo? Traduzindo, tem alguma diferença? Não, porque a nossa tradução é problema nosso, né? Como a gente vai traduzir, se é ele, se é ela, enfim, né? Mas ali a tradução é o que a gente tem no nosso idioma. Mas aqui pro inglês não tem diferença nenhuma, é o mesmo verbo, né? Só que eu preciso colocar esse Szinho, né? Por regra. Vamos lá ver a negativa, como é que ficaria? Eu não durmo. Seria Aí usa o auxiliar que você falou, não usa o I not sleep. Não, porque o I am not é lá no to be. E a gente já esqueceu o to be. Deixa ele lá no cantinho dele. Aí será I don't sleep. Exato. Tá? Então, quem me auxilia a partir de agora é o do. E dá pra fazer a frase também com o to be? Ou é errado? É que o problema é que se você fizer com o to be, você tá mudando o verbo. A gente tem que colocar na cabeça assim, ó. Embora ele seja o primeiro verbo que a gente aprende, ele é muito importante, ele tem uma tradução. É ser ou estar. Na frase, eu não durmo, tem ser ou estar? Não tem, né? Esquece o to be, tá vendo? Legal. Então, se eu não tiver esta informação, ser ou estar, tá? Ele é o primeiro verbo, então ele fica muito na nossa cabeça, né? A gente tem que aprender ele muito bem para entender as outras estruturas. Mas ele não vai aparecer sempre. Eu diria que ele vai aparecer lá, 2% da nossa conversa. Porque o resto do dia você vai falar outros verbos. Outros verbos. Tá? Faz sentido. Depois... né? Ela vou ter que não colar aqui. ela não canta, então Daí seria o she doesn't sing. perfeito. Que daí não muda os sings, né? Exatamente. O Szinho tá ali, mas tá no auxiliar. Ele agora é o responsável pela minha frase. Tudo que acontece de diferente na frase é ele que pega. Então ele pegou o S e inclusive pegou o not, né? Pegou a negativa. Pega tudo. Depois. Ele não come. He don't eat.
he, she, it. É ele. Então é he, he doesn't eat. Perfeito. De novo, o S foi lá pro do, né? Por isso, does. Tem que fixar as Aham, essa he, she, regrinha é it. importante, né? We don't play. Perfeito. Ó, viu? Já 2 estruturas. E para finalizar essa estrutura, pergunta. Do you sleep? Quase. A pessoa, eu. Não, daí é uma pergunta pra mim mesmo. É que é uma pergunta que a gente não costuma fazer, né? Não, às vezes que é o meu subconsciente. Eu não durmo. Nossa, eu não tô... Né? Tá, então se fosse... seria... eu tenho que usar o do, né? Então seria o do... do I existe? Oh my God. Do I sleep? Caraca, exatamente. Fica estranho, é que a gente falar. usou esse exemplo, né? Claro. Aqui na afirmativa, na negativa. É só porque é estranho, mas pode ser. Eu acho. Eu sinto. Né? Então, assim, Sim. você pode perguntar em algum momento pra você, né? Tá? Ser só ou pra não gente ser, seguir. daí é o verbo to be, né? Ser ou não ser? Ela canta? Oh my God. É uma pergunta. Não é uma afirmação. Então seria do pra ela? Pra ela não, does. Does. E does she só? Does she sing? Sing? Exatamente, olha lá. Does she sing? Does foi pra frente, né? Foi antes. She sing, perfeito. Yeah. Ele come. Isso é simples. Isso eu não sei, fácil. O Chaves, nem vou responder, é muito fácil. É muito fácil, nem vou responder. Não precisa. E fica lá enrolando, tá me enrolando. É uma pergunta, então seria do he. É estranho. Não sou estranho? He, she, it. Does he eat? É perfeito isso, quando começa a soar estranho no teu ouvido. Porque eu falei, não combina. Não combina. Se soar estranho no teu ouvido, leva em consideração. Começando a dar os primeiros passos. Não, mas você vai perceber que você fala assim, nossa, sabe igual quando você faz no português, você fala Sim. alguma coisa e fala... Nossa, era isso? Né? Não, era isso? Ponto. É porque você sabe que você já ouviu em algum lugar diferente. Então, é isso mesmo. E a última... Nós jogamos, é uma pergunta. Então seria he, she, it, não entra o nós. Então seria do we play. Exato, perfeito. Olha que legal. Feito. Você conheceu toda a estrutura do presente. Agora, qualquer verbo que você queira colocar, é isso que você tem que lembrar. Tem mais uma dica aqui que é importante, tá? Ficou, acho que pequenininho, não sei se dá pra ver ali. Short answers. Essa questão é bem interessante, porque no inglês... Tá, por exemplo, eu pergunto pra você assim, você come? No português você fala assim, eu como. Você dorme? Eu durmo. Você sonha? Eu sonho. Você usa o verbo para responder, né? No inglês, como eu tenho o auxiliar, ele vai me ajudar a fazer isso. Eu não respondo o verbo do Então, cara. se eu fizer uma resposta curta, se eu só quiser falar um sim, né? Como se fosse um sim ou um não, ele me auxilia. Então, por exemplo, eu posso usar yes, I do. Yes, she does. E eu tô respondendo o que você perguntou, independente do verbo que você usou. Já viu em filme, alguma proposta de casamento? Acho que já. Provavelmente, né? Porque em filme eles colocam muito. Ela não fala o verbo para responder, ela fala yes, I do. Isso é o do. É o do, porque ela tá simplesmente concordando com a pergunta. Independente do verbo que usou na pergunta. Não é eu aceito, não. Não é eu aceito, é yes, I do. Então, esse do, ele vai combinar, tá? E na negativa, a mesma forma, né? No, I don't. No, she doesn't, tá? Aí complicou. Isso, daí é um problema, né? No, I don't. No, I don't. Vai cancelar o casamento. 2 vezes. No, I don't. Yes, no. I do. Então, a gente usa essa estrutura quando for uma short answer. O que é uma short answer? Aquela resposta rapidinha, né? Então, a gente usa essa estrutura. É muito boa, porque você não precisa nem lembrar o verbo que a pessoa falou, que você só fala, confirma yes, I do. ou não? Yes, I do. Não, mas essa estrutura aí, bacana, ó. Presente inteiro pra você. Ai. Meu, Avelina, gente? O desafio de aprender é realmente incrível, né? Tá sempre aberto, exposto para buscar aprender mais, né? Porque eu acho que a única coisa que muda o mundo é a educação.
certeza. né? E estar aberto, exposto a aprender, né? Ter a humildade de falar, não sei, vou aprender. E cada um tem a sua facilidade ou dificuldade, porque eu vejo muito pessoas acima de 30, 40, falar, eu não consigo aprender. E está muito relacionado à educação. Falar, não, consigo, talvez eu demore um pouco mais, talvez eu tenha mais dificuldades em muitas vezes absorver o conteúdo e depois falar ele. Esquece facilmente, porque não é o nosso dia a dia. A gente é fluente em português, no sentido da fala, né? Porque na gramática... Exato. Mas olha o tempo, inclusive, que você demorou para aprender português. A gente não aprende português da noite para o dia. Anos, né? Alguns anos, porque até quando criança você demora lá para aprender as palavras, as sequências, as sentenças. Você também demora para aprender isso. E fala muito errado, tipo, criança fala muito errado. Você vai começar a estudar gramática na escola. Uhum. Então, você, né, assim, para você aprender as coisas certas, digamos. E também sai sem falar muito, né? Então, não... Meu filho, ele faz totô até hoje, com 2 anos. Em casa, todo mundo faz totô. Vou fazer totô. E a gente nem corrigiu ele ainda, com 2 aninhos, porque é bonitinho demais, né? Então deixa eu falar totô. É fofinho, né? É fofinho. Mas pensa que daí é uma coisa que, a princípio, tá errada, né? Digamos assim, né? Enfim. Mas é para você desenvolver mesmo. Você também vai desenvolver muito mais tarde a fala correta, as sentenças, enfim, né? E, inclusive, no português mesmo, o significado das palavras, né? Tem palavras que tem 2 tipos de significado, ou, dependendo da frase, ela é colocada de uma forma diferente, muitas, né? muitas E no inglês palavras. tem muito isso também. Nossa, a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Isso também tem... Isso também é uma questão, mas, assim, a partir do momento que você entende o inglês como um idioma, como uma outra linguagem, você passa a pensar que, bom, não é fácil, porque não é fácil. Quem está estudando... Quem fala que é fácil é mentira. Não, mas quem está aprendendo português também vai falar que não é fácil. É a mesma coisa, quem está aprendendo inglês vai falar que não é fácil. É óbvio, é uma outra língua, gente, é outro idioma. Não é da noite para o dia que você faz isso. Mas você entender que existem as particularidades, que você está falando de cultura, que você está falando de outras informações, aí o processo fica um pouquinho melhor. Colocar isso na cabeça, assim, sabe? Que não é... mas eu preciso aprender em tanto tempo. Ok, vamos se forçar a fazer isso. Mas é outro idioma. Mas na minha percepção, quando fica leve, aprender o inglês fica leve, sem muita pressão, você curte mais. Sim, mas Mesmo errando, você dá risada e você vai seguindo. Mas eu acho que a maior diferença está no quanto a gente é exposto. Porque a gente, no Brasil, é muito pouco exposto à língua. Então, por mais que a pessoa estude, dependendo do trabalho dela, ela não pratica, ela não consegue lembrar. E volta àquela história. Eu sempre falo muito disso. Você tem que gostar um pouco, pelo menos, ou querer fazer aquilo para que você perceba o teu progresso, inclusive. Porque senão, se você não gosta, você nunca vai perceber progresso. Já começa assim. Mas vamos comparar com o esporte? Gente, quanto tempo você tem que se dedicar para um esporte para você tentar chegar num nível que você seja um competidor, que você consiga... Amador que seja. Exato, exatamente. Correr, amador 5 quilômetros. Quanto tempo você tem que fazer isso? Você pode assim, vou treinar hoje, daqui a 3 meses e vou fazer São Silvestre? Você não consegue. Mesma coisa então, por que você se cobra tanto que o idioma não vai para frente, sendo que em outras coisas a dedicação, né? Então, assim, qualquer coisa que você vá fazer, tem que ter a tua dedicação. E exposição é horas de estudo. Exatamente, horas é a mesma coisa. Você não vai treinar 20 minutos por dia. Tem muita gente que vende, que aprende inglês em 6 meses, em 18 meses. E tudo para mim, né, a gente que é da área de língua, eu trabalho na área comercial, quando eu entrei na escola, na NetLingue, eu me recordo que sempre foi falado, olha, a gente não trabalha como, né, muitas franquias, a gente não trabalha desse jeito. O processo de aprender, para aprender existe um processo, existe um quadro. Então eu fui, né, de alguma forma direcionado a mostrar que dá para aprender o idioma, mas precisa de tempo, precisa de dedicação, não dá para aprender. E eu acho que com as redes, com a mudança hoje, as pessoas estão tendo mais consciência. Pelo menos eu que atendo muitas empresas, muitas pessoas, elas já têm uma visão de que eu não vou aprender em 1 ano. Isso é importante. Elas já sabem que tem que ter um processo. Isso é muito bom, porque é a maturidade, né, de entender que há um processo para aprender. Não é simples sabe assim. Que eu escuto muito assim, nossa, mas eu estudo inglês há 10 anos, até hoje eu não aprendi, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. E eu pergunto, desses 10 anos, quanto efetivamente você estudou? Porque você pode estudar 10 anos, ter feito uma aula lá 10 anos atrás e uma hoje. E outra, quantas tarefas de casa fez, né, nesses 10 anos? Exatamente. Porque eu não faço tarefa. Vou deixar bem claro aqui. Eu vou deixar bem claro, eu não faço tarefa de casa, é horrível. E aí quando eu chego na aula com aquela cara de pau, né, tipo,
Sou um aluno muito mau. E aí, claro que você demora para aprender. Exato. Então, eu tenho essa percepção que se eu me dedicasse mais em casa, tudo bem, a minha casa é uma bagunça, 2 crianças, um chora para lá, outro chora para lá, mas eu estou tentando me adaptar ao processo, né? E coloquei como meta algo mais leve. Não, eu vou aprender com o tempo, vou me expondo, perdi o medo de errar, tô aqui errando, ó. Então, esse processo de perder o medo de errar, eu acho que é o maior fator de quem está aprendendo. Tipo, se joga, vem alguém de gringa e fala, já vou lá Já passar fala, vergonha. Não exato. basta passar vergonha, você tem que se humilhar. Tem que ir lá rastejar, né? Errar de monte, falar é Não, tudo errado. Mas tem tanta coisa que dá pra fazer, dá pra tentar incluir o idioma na vida. Filme, Os teus né, filhos música. assistem desenho Aham. lá. Coloca Eu o coloco. desenho em inglês, porque ele vai estar aprendendo, você vai estar aprendendo. E pra criança, melhor ainda que ela nem percebe que ela tá aprendendo, ela só escuta, né? E daí daqui a um Meu tempo... filho me pergunta as coisas, às vezes, pai, o que é Aham. aquilo que ele falou? Deu, ai, filho, isso aí eu não sei não, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tem um vocabulário muito específico das crianças. A maioria a gente sabe que é coisas de bicho, água, né? Mas Aham. outras coisas é mais difícil. Não, mas é bom sim. Daí você pelo menos faz isso de uma forma mais... Espontânea. Espontânea, exatamente. Não fica forçando nada, não. Porque, é por isso que eu digo, se você gostar um pouco, pelo menos, ele não vai ser tão forçado. E né, o que é meio forçado ali, você sabe que você vai... Cria um bloqueio, Tem né? bloqueio. Tem muita gente adulta que tem bloqueio. Tem. Pavor. Pavor, exatamente. Não, Faz não dá, não. regressão. Nossa, Um exato. monte de coisa porque tem trauma com o inglês. Da maneira que foi exposta, que foi, né, exigido. É, mas é a escola, né? Isso tem muito de escola, assim. Pra mim é muito claro na escola, porque você não entende o que tá acontecendo, você tem que passar na prova, depende da tua nota, né? Aí você decora lá pelo menos o que você consegue decorar e, gente, não é assim tão lógico, né? Não é matemática, né? Que você faz a conta ali e é esse o único resultado, né? Exato. Então, é uma outra coisa, tem que gostar um pouquinho, escuta música, Mas o tem tanta gostar coisa é hoje. que nem eu acho que tá muito atrelado ao que você falou. Eu não gostava de acordar cedo, mas eu dormia muito tarde. Então, obviamente, é claro que eu não vou gostar. Aí, no momento em que eu comecei a acordar cedo e dormir tarde, eu comecei a ficar muito cansado. Muito cansado. Automaticamente, ia fazer meus filhos dormir, eu dormia primeiro que eles. Então, 9 horas eu já estava ali, ó, Então. acabado. E foi um tempo, 6 meses, hoje eu já não consigo mais. Da meia-noite eu tô acabado, eu preciso dormir. Porque 4h30, 5 horas eu tô de pé. Então, o processo de aprender o gostar, às vezes... É o adaptar. É o adaptar a tua rotina E se e acostumar. se obrigar a introduzir essas coisas. Exatamente. E aos poucos você vai criando um gosto, principalmente quando, que nem você falou. Acho que essa é a sacada, quando você vê que é capaz. Você faz uma viagem para fora, você consegue pedir no restaurante, você consegue pegar um ônibus, um metrô, comprar o Você ticket. se orgulha. Você fala, cara, com o meu inglês aqui intermediário, meia boca, eu consigo. E aí você tá eu tava num barco em Londres, assim, e o rapaz contou uma piada em inglês. E eu ri. Eu falei, caraca, eu tô rindo uma piada em inglês. Esse sentimento de que você tá no processo, aprendendo, mesmo não escutando tudo, 100%, mas que você tá pegando, é maravilhoso. Então, por isso que eu digo de curtir, porque para chegar nesse processo, teve que passar pela sombra. Teve que passar Exatamente. pelo vale da sombra. De sofrer, de estudar, de se expor. E no momento que você se expõe, perde o medo, você fica mais leve. E quando você está mais leve, você começa a gostar. Porque foi aí que eu comecei a gostar de escutar. E querer entender. Daí você fala Isso. assim, eu vou estudar um pouco mais porque eu quero entender isso aqui. Exato. Nossa, eu vi uma série que tá muito legal, mas eu acho que eu vou tentar Colocar ver ela em inglês. inglês porque, nossa, vai ser muito mais legal. Sei lá, não que as legendas brasileiras são maravilhosas, né? Mas o fato de você conseguir escutar, assistir alguma coisa... Nossa, Eu escutei um filme dos Vingadores e o Rogers, o Capitão América, ele xinga. E na tradução ele não xinga. Não xinga. Achei muito Você legal. tá perdendo coisas aí, ó. Bora lá.